Gravando, áudio ok, luz ok, maravilha, equipamento ok. Olá, tudo bem com vocês, turma de Cálculo 1? Saudade de vocês, adoro vocês. Espero que logo nós estejamos juntos aí, de volta na ESEG, né? Sinto falta de ter o contato aí com vocês. No vídeo de hoje vamos falar sobre trigonometria, tá? Isso aí, trigonometria. Lembrando que você deve fazer um resumo para mim. Lembra da tarefa que conta a nota na P2? Então você tem que fazer um resumo. Meu conselho para você, já assiste com lápis e papel na mão. Assiste uma vez só esse vídeo e enquanto você estiver assistindo já vai produzindo o teu resumo. Pausa se for necessário, tá? Fica a teu critério. Mas eu acho que se você assistir de uma vez só, fazer, em vez de ter que assistir até o fim, depois volta, assiste de novo para daí fazer o resumo, acho que vai ficar um pouco maçante. Fica a seu critério, tá? Então o meu conselho é já assiste com lápis e papel na mão, tá bom? Então vamos lá. Quadradinho, ok. Sim, quadradinho. Maravilha. Vamos lá. Então, pessoal, funções trigonométricas. Tá? Para falar sobre funções trigonométricas, a gente precisa falar sobre ângulo. Então vamos bater um papo sobre ângulo. Quando você vai na farmácia, professor, quero ver se eu tô gordinho, se eu emagreci, né, saindo dessa quarentena. Você se olha no espelho, tá um puta de um botijão de gás, tá gordo pra caramba, e você quer saber o tamanho do estrago, só ficou comendo aí em casa, né? Então você vai lá na farmácia, ou mesmo em casa, todo mundo tem uma balança hoje, então você vai conferir teu peso, né? Você vai medir a sua massa, essa é a maneira correta de falar. Peso é força, massa é quantidade de matéria. Tá, então você vai medir, você quer saber o tamanho do estrago. Então você vai lá, olha, eu queria estar com 80, queria estar com 70, mas na verdade eu estou com 85 quilos. Tá, então olha, presta atenção na unidade, 85 quilos você tem aí, né? Era para você estar pesando, você mede aí 1,60 m, era para você estar pesando, você está pesando 70 quilos, tá 15 acima do peso, né? Maravilha, vai ter que correr bastante. Então, tudo tem uma unidade. Se você quer saber o tamanho da tua altura, você mede em metros, né? Se quer saber se você está gordo ou não, mede em quilos, tá bom? Agora, em ângulo, se eu quero saber, então presta atenção nesse papo, né? Eu quero saber se esse ângulo está mais aberto do que esse, o quanto que esses ângulos estão abertos. Eu quero atribuir uma medida de abertura. O mais conhecido de todos, tá, para os mortais, vou desenhar aqui, nós usamos graus. Tá? Como é que funciona essa medida de graus? Então a gente sabe que 360 graus corresponde a uma volta, né? Vocês sabem disso. Ó, isso aqui é comentário de povão, tá? Não tem nada de técnico aqui. Agora, mas professor, por que 360? Por que 360 graus? Não podia ser 100? Olha só que legal se fosse 100 graus, né? Se 100 graus fosse 360. Aí o 100 graus você poderia pensar em porcentagem. Quanto seria metade de uma volta? 50%, 50 graus. Olha que legal. Tá? Então, os 180 graus, né, o ângulo raso, seria 50 nessa minha medida maluca aqui. Por que não 100 e 360? Na verdade, pessoal, o número 360, nós temos uma herança dos babilônios. Tá? Então, como é que eles faziam para medir? Tudo que tem relação com o número 60, muito provavelmente tem origem na Babilônia. Então, por exemplo, nós herdamos hora em minuto, né, olha esse conceito. Quantos minutos tem uma hora? Uma hora tem 60 minutos. Quantos segundos tem um minuto? Um minuto tem 60 segundos. Então esse uso do 60, da base 60, tem origem na Babilônia. Então, o que eles faziam para medir a abertura? Então pega o ângulo de uma circunferência, tá aqui, ó. Vou ver se eu consigo desenhar a circunferência. Ok, esforço, circunferência, tá? Pega essa circunferência, divide ela em 6 partes iguais. Tentar
fazer o máximo possível aqui. Opa, desenhei certo isso? Mais ou menos, né? Vou tentar fazer de novo. Aqui, ó. Pegar essa circunferência. Aqui, agora vai ficar melhor. Aqui. Tá? Pega essa circunferência e divide ela em 6 partes. Né? Ou seja, aqui dentro dá um hexágono regular. Tá bom? Então, aqui, ó. Essa figura são 6 triângulos. De todos os lados são iguais. Todos os lados e todos os ângulos são iguais. Tá? Então, colocando 6 triângulos equiláteros aqui dentro, ou seja, um hexágono regular, né? Pega cada um desses triângulos, ó, daqui até aqui, divide em 60. De novo, 60 é a origem dos babilônios. Tá? Então, divide em 60 partes. Aqui, esse triângulo divide em 60 e assim por diante. Aqui, divide em 60. Pega esse triângulo, divide em 60. 60 partes e assim por diante. Tá? Então, dessa forma, nós dividimos a circunferência em 360 partes. Cada uma dessas partes é chamada de 1 grau. Tá? Então, é daí que vem o conceito de 360 graus. Agora, vocês concordam comigo que essa unidade é um pouco estranha? Por que 360? Né? Não podia ser 400? Podia ser 200? Podia ser o 100 lá da minha ideia? Então, nós temos uma medida um pouco mais apropriada para medir ângulo. Então, como é que é feito, como é que é a medida em radianos? Radianos. Você vai fazer o seguinte, ó, pega uma circunferência qualquer, tá? Desenha aqui uma circunferência, deixa eu ver se minha cabeça não vai atrapalhar. Muita concentração. Ficou razoável, né? Pois é. Tá, então tem essa circunferência, colocar o centro dela aqui e dividir ela em 2. Pegar o diâmetro dela, tá? Dividir em 2. Esse ponto aqui ao centro da circunferência, ele define o lugar geométrico, a circunferência é definida pelo lugar geométrico dos pontos equidistantes desse centro O. Tá? Então, aqui é um raio. Tá? E aqui é um outro raio, né? Acho que vocês não conseguem enxergar esse ponteiro. Daqui até aqui é outro raio e assim por diante. Tá? Aqui é outro raio, raio. Tá? Você tem um diâmetro, que é o dobro do raio. Tá bom? E aí, o que eu faço? Eu faço a seguinte pergunta. Pega esse raio aqui, esse tamanho, tá? Como se fosse um barbante, e cola esse barbante aqui, ó, na circunferência. Tá? Então, ele vai vir para cá. Ó. Tá? Isso daqui ó, vai dar um raio. Tá? Entenderam o que eu estou fazendo? Estou pegando o barbante do tamanho do raio e colocando na circunferência. Vai dar um raio aqui. Vou fazer isso de novo, colocar um outro raio aqui. Tá? Então, colocou mais um barbante e dá mais um raio. Coloquei de novo o barbante aqui, ó. Vai dar mais um raio. E vai sobrar um pouquinho. Tá. O que acontece? Um número de raios que cabe na metade da circunferência, eu chamo de π. Ok? Então, esse número de raios aqui fica 3, né? 3 raios e um pouquinho, que seria o 3,14 do π. Tá? Então, o π ele é definido da seguinte maneira. Π é igual a tamanho da circunferência, circunferência inteira, tá? O perímetro da circunferência, dividido por 2 vezes o raio. Tá? Por que 2 vezes o raio? Porque, olha, se eu pegar a circunferência e dividir pelo raio, vai dar o quê? Vai dar o dobro do π. Porque nessa circunferência inteira, ó, pensa metade da circunferência, tá? Metade da circunferência é um π. A circunferência inteira é 2π. Entendeu? A relação entre ângulo e raio
tá? Então, um π seria dizer que o π é exatamente o ângulo quando você coloca 3 raios e um pouquinho a mais. Tá? O que é esse pouquinho a mais? É o vírgula 14 do π, tá? Agora, olha só, né? O que é 2r? 2r é o diâmetro. Então, isso aqui é circunferência sobre diâmetro. É a mesma coisa, é igualdade, tá? Não estou fazendo conta nenhuma. Outra maneira de pensar no π, o que é o número π? Π é quantas vezes o diâmetro, ó, o dobro do raio, quantas vezes ele cabe na circunferência. Então, ó, vamos marcar de laranja aqui, ó. Tá? Isso daqui é o dobro do raio, ó, circunferência, o diâmetro, tá aqui, ó. Isso daqui é um diâmetro. Tá? Agora, aqui, mais ou menos até aqui, vai ser outro diâmetro. Tá? Então, em laranja, diâmetro, depois diâmetro de novo, depois o diâmetro é o dobro do raio, né? Então anda de 2 em 2. Diâmetro, diâmetro de novo, diâmetro aqui e falta um pouquinho, tá? De novo, é o 3,14. Tá bom? Então, essa é uma maneira de você pensar no π. Tá? Então, o que a gente define? A gente define radiano, o ângulo π é o ângulo do 180 graus. Tá? Então, a forma de você converter, a razão está aqui, ó. Graus, vou colocar assim. Graus e radiano. 180 graus equivale a π radiano. Tá? Então, π é o 180. Se você quiser descobrir quanto vale em radianos uma determinada medida, você faz regra de 3 aqui, ó. Tá? Faz uma proporção. 90 graus vale quanto? Tá? Bom, se 180 vale π, aqui, ó, 180 vale π, então 90 é metade do π, né? Π sobre 2. Tá? Então, para nós, ora eu vou trabalhar com graus em alguns momentos, mas na maioria das vezes eu vou trabalhar com radianos. Tá? Então já somos grandinhos, já vamos usar radianos na maioria das vezes. Tá? Então lembra disso, ó. Principais ângulos. Vou deixar aqui anotado. Vou colocar assim, ó. Ou seja, né, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2. Tá? 45 graus, dividir por 2 de novo. Isso aqui é π sobre 4. Tá? E o 60 graus, 30 graus. 30 graus é 90 dividido por 3. Tá? Ou então você pode pensar, o 30 graus é o 180 dividido por 6. Ou seja, é π sobre 6. Tá? Então, essa conversão aqui é importante para a gente. Tá? Vamos trabalhar, na maioria das vezes, em radianos. Tá bom? Vamos conhecer o círculo trigonométrico. O que é esse círculo trigonométrico? Dado um ângulo qualquer, eu vou atribuir a ele um valor de seno e cosseno. Tá? Só que para isso eu preciso aprender a ler esse círculo trigonométrico. Esse círculo trigonométrico ele é um círculo de raio 1. Então, daqui até aqui vale 1. Nesse eixo daqui vai ficar o seno. Opa, já comecei errado aqui. Nesse eixo fica o cosseno. Cosseno de θ. E aqui nesse eixo, seno de θ. Tá, mas não entendi, professor. Olha só. Pega um ângulo qualquer. Tá? Vamos chamar ângulo de θ. Tá? Então, para nós agora, θ ou x são ângulos. Então, ó, vou pegar um ângulo θ qualquer.
tá? É um ângulo qualquer aqui, ó. Vou chamar ele de θ. Esse ângulo define o que eu chamo, né? Eu costumo brincar com os alunos. Ele define uma sombrinha aqui, ó. Ó a sombrinha dele no X. Tá aqui. E ele define uma alturinha no Y. Tá aqui, ó. Tudo isso daqui vale 1, né? Então, todas as grandezas que estão para baixo disso são menores do que 1. Tá bom? Então, aqui, o seno desse ângulo seria exatamente essa altura. Isso seria o seno de θ. Tá? Essa altura aqui seria o seno de θ. E a sombrinha, vou marcar em laranja, aqui está o cosseno de θ. Cosseno de θ. Tá? Muito importante você entender esse círculo trigonométrico. Além disso, esse círculo trigonométrico ele é orientado. Tá? Então, aqui, quando o ângulo bate, quando ele está com 0 graus, tá? Quando ele está com 0 graus, o que acontece? Eu tenho completamente a sombrinha laranja, tá? Ela está toda preenchida, só que a altura é 0. Então, quando isso acontece, aqui no eixo do cosseno ele bate em 1, no seno ele está em 0. Tá? Se você tem 180 graus, uma abertura para esse lado, o que acontece? O cosseno ele está invertido, né? Então ele está para esse lado, ele está para o lado esquerdo. Então o cosseno ele dá -1, porque eu disse que esse raio, entre aspas, ele é orientado. Né? Essa sombrinha, na verdade, o raio não, mas a sombrinha dela. Tá? A mesma coisa com a altura. Tá? Bateu aqui em cima dá 1, bateu aqui embaixo dá -1. Certo? Olha só. Nesse caso, né, fazer um outro exemplo aqui para vocês. O que acontece? Pega círculo trigonométrico. Nossa, tá meio doente esse círculo, né? Vamos pegar esse ângulo aqui, ó. Vamos pegar um ângulo de aqui 90, pegar um ângulo de 130. Vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá. Pegar esse ângulo de 130 graus. Deixa eu bater aqui, isso. Tá? 180 graus, é isso aqui, ó. Esse ângulo inteiro aqui. O que acontece? O cosseno projeta aqui, ó. Cosseno você sempre projeta aqui embaixo. O cosseno está negativo, ó. Tá do lado esquerdo. O cosseno é negativo. E o seno? O seno projeta aqui na altura, ó. O seno está positivo, tá? Então, nesse caso, seno de θ. Coloquei seno e θ ao mesmo tempo, né? Nesse caso, o seno de θ ele é positivo, ele é maior do que 0. Já o cosseno de θ, vou colocar o cosseno de vermelho para manter as cores. Tá? Cosseno de θ, ele é negativo, porque ele está para a esquerda. E o seno é positivo porque ele está na parte de cima. Tá bom? Vamos lá, vamos lá. Olha só, vamos supor que eu pego essa circunferência, vou estudar os ângulos agora, né? Vamos supor que eu estou dividindo ela nessas partes aqui, ó. Tá? Eu vou pegar 90 graus dividir em 3. Tá? Pega 90 graus aqui na parte esquerda, divide em 3 também. Tá? Divide em 3. Divide em 3. Esse ângulo aqui, o que acontece? Primeiro, 90 graus, como é que era a nossa relação? Né? 180, vou colocar aqui, ó, graus,
radianos, para a gente acostumar. Tá? 180 equivale a π. Tá? Então, 90 é π sobre 2. Nesse caso, eu peguei o 90 e cortei em 3, né? Então, aqui, ó. Aqui vai ser 30 graus. Aqui, 60 graus, né? E aqui, obviamente, 90. Tá? 30 graus é o 90 dividido por 3. Então, 30 graus é o π sobre 2 dividido por 3 vezes 1/3, que é igual a π sobre 6. Tá? Então, cada 30 graus, a gente disse que o tamanho do arco é exatamente o tamanho do ângulo. Tá? Então, tanto faz eu falar ângulo de 30 graus ou arco de 30 graus, é a mesma coisa. Esse ângulo aqui, ó, ele é π sobre 6. E esse? E daqui até aqui? Como é que faz para chegar até aqui? Que ângulo que é esse? Ele é o dobro de 60 graus, ele é o dobro do π sobre 6. Ele é 2 vezes π sobre 6, que dá π sobre 3. Tá? Então, 60 graus é π sobre 3. Aqui a gente sabe que é π sobre 2. Tá? E aqui, né, ó, vai de o 30 em 30, a cada 30 graus, aumenta π sobre 6. Tá? Então, aqui é π sobre 6, 2π sobre 6, estou dando 30. Tá? 3π sobre 6, 3π sobre 6. A gente pode dar uma simplificada. Opa, falei errado, né? O 3π sobre 6 ele está aqui, que é o π sobre 2. Tá? Então, 30, 30, 30. 30, 30, 30, mais 30. Tá? Aqui vai ser 4π sobre 6. 4π sobre 6. Aqui, 5π sobre 6. Aqui, 6π sobre 6. Dá para dar simplificado, ó, 180. Tá? Aqui, 7π sobre 6. Depois, 8π sobre 6. Dá até para dar uma simplificada. Tá? 9π sobre 6. Que é a mesma coisa que dividir por 3, dá 3π sobre 2. Mesma coisa. Tá? Aqui, 10π sobre 6. 10π sobre 6. 11π sobre 6. Eu estou andando de 30 em 30. Depois, 12π sobre 6, que é a mesma coisa que 2π. Ou seja, uma volta inteira, marca isso. Uma volta inteira é o ângulo de 2π. Tá bom? Então, cada 30 graus a gente anda π sobre 6. Tá? Marcar uma coisa importante para vocês. Importante lembrar. 2π é a mesma coisa que 360 graus. Tá? Eu posso também andar, né, andar de marcha ré. Tá? Andar no sentido contrário, no sentido horário. Tá? Aqui o sentido normal que a gente anda é no anti-horário. Agora, se eu andar no sentido horário, ele vai ao contrário. Né? Eu posso ter um ângulo de, vou colocar aqui um exemplo, eu posso ter menos π sobre 6. Menos π sobre 6 é menos 30 graus. Significa que eu andei para trás. Tá? Então, nesse sentido, é o sentido positivo, e no sentido contrário, para trás, ele anda no sentido negativo. Ok? Agora, posso pensar nesses outros pontos. Ó, esses pontos, o P1... Opa, tem dois P1 aqui, né? Deixa eu colocar P2 aqui. P1 não, né? Tem que eu perceber. P2. Deixa eu conferir. P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Maravilha. De novo, P1, P2.
Perfeito, perfeito, tá? Então já estudamos os pontos P1 até P8. Agora posso estudar esses pontos aqui, ó, B1, B2, B3, B4. Por que eu coloquei B? Por causa de bissetriz. Essas duas retas aqui são bissetrizes. O que é bissetriz? Bissetriz é uma reta que corta um ângulo no meio. Então, de novo, nossa proporção. Já sabemos que sabemos que 90 graus é o π sobre 2. Então, 90 graus é a mesma coisa que π sobre 2. E esse 45, aqui ó, é metade de 90 graus, aqui é 45 graus. Tá? Então, a metade de 45, né, metade do π sobre 2, 45 graus, corresponde ao ângulo de π sobre 4. Ok? Então, aqui π sobre 4, né? Então, de 45 e 45, ele anda π sobre 4. Então, aqui vai ser π sobre 4. Aqui, π sobre 2, que é a mesma coisa que 2π sobre 4. Ou seja, dois ângulos de 45 graus. Aqui são três ângulos de 45 graus. 3π sobre 4. E aqui são quatro ângulos de 45 graus, 4π sobre 4, que é a mesma coisa que π, a gente já viu, né? 180π. Tá? Depois, 5 ângulos de 45 graus, né? 5π sobre 4. Aqui, 6π sobre 4. 7π sobre 4. E 8π sobre 4, que é a mesma coisa que 2π. Então, já vimos que 2π é 360. Aqui eu poderia simplificar também. Aqui vai dar 3π sobre 2. Então, já vimos esse ângulo aqui. Certo? Então, agora eu passo a medir esses ângulos em radianos, tá? Não tanto em graus. Pode ser em graus, não está errado, tá? Mas não é tão maduro assim. O que são funções periódicas? Para a gente entrar em seno e cosseno. Tá? Então, uma função ela é dita periódica se... Definição. Def. Aqui. Uma função f é dita periódica com período P se f de x mais P é igual a f de x para todo x pertencente ao domínio da f. Então, o que é isso? São funções que se repetem no intervalo de p em p. Um exemplo de função periódica, pense essa função aqui, ó, vou colocar o desenho dela. Pense essa função. Ela sempre faz isso, ó. Pensa nesse gráfico, tá? Pensa que ela se repete de 1 em 1. E assim por diante. Tá? Vamos supor que aqui seja 1, aqui 2, aqui 3. Ela está se repetindo no domínio dela. Tá? Pensa numa... Pegar... Pode ser aqui para trás também. E assim por diante. Tá? Ela está se repetindo. Então, um exemplo de função periódica. X, f de x.
ela se repete de quanto em quanto tempo. Tá? Na verdade, a gente não tem a questão de tempo, a gente tem a questão de quantas unidades, né? Quanto que eu tenho que andar com o x para ela se repetir. Tá? Aqui no caso, o período dela é 1, que de 1 em 1 ela se repete. Tá? Então, neste caso, f é periódica com período 1, porque ela se repete de 1 em 1, certo? Uma função periódica, muito conhecida na trigonometria, é a função seno. O que é essa função seno? É o seguinte, ó. Já vimos, né, as grandezas seno e cosseno, tá aqui, ó. Tá? Então, o que é essa função seno? Conforme eu vou aumentando o ângulo, o que vai acontecendo com a alturinha? Tá? Aumentei o ângulo, a alturinha vai subindo. Aumentei o ângulo, a alturinha começa a descer, ó. Tá? Você está aumentando o ângulo, a alturinha desce. Depois, a alturinha fica negativa. Continua aumentando o ângulo. Depois, a alturinha volta, né, ela encolhe de novo e bate no 1. Tá? Ela faz esse trajeto. Tá? Isso é o desenho da função seno. Conforme você vai aumentando o ângulo, vou até capturar essa figura aqui. Será que eu vou conseguir? Vamos lá, hein? Não sei se eu vou conseguir. Epa. Aqui, junto com... Aqui dá? Ah, não consegui. Eu vou fazer isso e já coloco para vocês. Voltamos. Aqui, maravilha. Olha só. Surpresa, ó, apareceu, ó, surpresa, ó, tá aqui, ó, apareceu. Tô ficando bom nisso. Professor preguiçoso, copiei o desenho, em vez de fazer de novo, ele copiou. Tá ficando preguiçoso esse professor, hein, com os recursos tecnológicos. Olha só para o seno. Tá? Pensa no ângulo θ aqui embaixo. Tá? Então, pensa o θ embaixo. Tá? O que acontece? O ângulo do seno, ou a alturinha é zero. Conforme o θ começa a aumentar, olha, a alturinha vai aumentando. Tá? Θ deu 90 graus. Opa, quem que era 90 graus mesmo? É π sobre 2, ó. Olha o máximo da função seno. Tá aqui, ó. Tá? π sobre 2. Aqui é o máximo da função seno. Então, aqui, π sobre 2. Tá? 90 graus. Depois continua aumentando, ó. Depois do 90 graus, ela passa a cair, a alturinha cai, tá? Quando que a alturinha é zero de novo? No 180, mas 180 é o quê? É o ângulo π, ó o 3,14 aqui, ó. Olha o π. Tá aqui, tá? De novo, continua, ó. Se você vai aumentando o θ, o que acontece? A alturinha vai decrescendo, vai ficando negativa, até chegar no menos 1. Quando que é o menos 1? No 3π sobre 2. Nós tínhamos visto esse ângulo. Tá aqui, ó, o mínimo dela, tá aqui, 3π sobre 2. E depois, quando ela volta, passou do mínimo, tá? Quando que ela volta a zerar? Ela vai aumentando de novo, vai aumentando o ângulo, vai diminuindo aqui, né, essa setinha, né, ela vai ficando positiva de novo, até que chega no zero, quando em 360 graus. Olha o 2π. Aqui. Depois disso, ela continua de novo o mesmo ciclo. Tá? Então, o período da função seno, tanto da função seno quanto da função cosseno, é de 2π. Ó. Aqui está um período de repetição. Tá? Aqui. Tá? Então, período... Opa, minha cabeça estava cobrindo, né? Período de 2π. Deixa eu só tirar minha cabeça para vocês verem.
Bem que não estava cobrindo tanta coisa assim. Vou colocar aqui. Tá? Olha o que está acontecendo. Tá? Tá aqui, ó. De 0 a 2π, ela faz um ciclo. Depois, ela repete esse ciclo. Olha o período dela aqui, ó. A ondinha ela fica se repetindo infinitamente. Esse é o período da função seno. Isso significa que, sendo a função seno uma função periódica de período π, então, vou colocar assim, periódica com período π, tá? 2π. Acabei de falar que 2π, né? Período 2π. Significa que seno de x mais π, mais 2π, é igual a seno de x. Aquela função periódica. Ela se repete de 2π em 2π. Certo? Perfeito, perfeito. Além disso, olha a função cosseno. No cosseno acontece o contrário. Ó. No ângulo zero, ela já bate em 1. Conforme o θ aumenta, o que acontece com a sombrinha? Ela vai diminuindo. Tá? Então, a função cosseno ela começa do 1, bate no zero, vem para o -1. Olha o gráfico da função cosseno. Tá aqui, ó. A mesma coisa. Só que olha o período de repetição. Vou colocar o período aqui. Tá? Período de repetição é pleonasmo, só para vocês entenderem, é didático. A palavra correta é período, só. Tá? Então, olha o período da função. Aqui, ó. Ela começa no 1, né? Aqui vai dar o π sobre 2. Ela dá 0. Depois, quando que ela bate em -1? Ela fica -1 no π. Depois, ela volta a dar 0 de novo no 3π sobre 2 e volta para o 1 em 2π. Tá? Na verdade, o π está aqui, ó. Deixa eu só colocar no lugar certo. Tá? Aqui é π. O máximo dela, mínimo, na verdade, é π. Tá? 3π sobre 2, depois 2π. Então, de novo, o período da cosseno é igual ao período da seno. Então, a função cosseno é periódica com período 2π também. Ou seja, cosseno de x para qualquer x é igual a cosseno de x mais 2π. Certo? Temos uma outra função também, a tangente. Qual que é o significado geométrico da tangente? Então, dado um ângulo, considera a reta, essa reta aqui, ó, a paralela. Tá? Foco nessa reta. Tá? Então, dado um ângulo θ qualquer, né? Então, girei até aqui, pego esse θ. Esse ângulo aqui, ó. O que vai acontecer? Eu vou prolongar esse ângulo até essa reta. Vou prolongar aqui, ó. Tá? Então, o tamanho dessa reta, da projeção, é o valor da tangente. Tá? Isso daqui, dado um ângulo θ, esse tamanho é tangente de θ. Tá? Isso é tangente de θ. Agora, o que acontece se eu pegar o ângulo e jogar ele para pertinho do 90 graus? Ó? Pô, fica grandão.
né? Então, a tangente ela vai crescer, ó. Vou chamar isso aqui de θ2. Isso é tangente de θ2. E se chegar no 90? Chegando no 90 graus, ele vai para infinito. Ela não está definida em 90 graus. Tá? Olha como é que vai ficar o gráfico da tangente. Fica assim, ó. Tá vendo? Começa do zero, bateu no π sobre 2, bateu no 90 graus, ele vai para infinito. Opa, é a primeira vez que nós estamos conversando sobre infinito nesse curso. Para nós, o infinito e o infinitamente pequeno são extremamente importantes para o cálculo. Já já a gente está beirando cálculo, aqui ainda é pré-cálculo. Olha só. Aqui, ó. Opa, se eu conseguir fazer essa reta. Ei. Aqui é o π sobre 2. Depois, vamos voltar para lá. Depois, quando ele passa para o outro canto, por exemplo, seno de tangente de 91 graus. 90 graus não está definido, é infinito, não tem imagem. 91, ele bate no menos infinito. Tá? Então, se eu pegar um θ3 aqui, deixa eu mudar a cor. Colocar θ3, esse ângulo aqui, ó. Tá? Daqui até aqui, eu vou chamar de θ3. Como é que eu faço aqui? Aqui, ó. Tá, o preto é esse ângulo preto aqui, é o ângulo θ3. Então, o que acontece? Projetou aqui na reta do lado, caiu na parte negativa. Lembrando que essas retas são orientadas. Vou fazer de preto mesmo. Então, esse tamanho, aqui, ó, esse tamanho é a tangente de θ3. Tangente de θ3. Essa tangente ela é negativa. Então, neste caso, a tangente de θ3 é menor do que zero. Tá? Então, olha o gráfico da tangente. Vai para infinito, saiu do 90 graus, 91 graus, menos infinito. E aí começa a subir de novo. E assim por diante. Tá? Então, a tangente ela também tem repetição. Tá? Ó o período de repetição dela aqui, ó, pleonasmo, né? O período de repetição. É a repetição, né? Desculpa, período. Tá? Mas de quanto em quantos x's, de quanto em quanto tempo, entre aspas, ela repete. Tá aqui, ó, de π em π. Então, vou colocar em laranja. Isso daqui é π, tá? Então, tangente de x é igual a tangente de x mais π. Para todo x diferente de π sobre 2. Tá? Não só π sobre 2, mas também no 3π sobre 2. Tá? Ela também não tem imagem. Tá? 3π sobre 2 e x diferente de 3π sobre 2. Tá? Na verdade, eu estou observando ela, né? Não seria para todo x diferente de π sobre 2. Seria para todo x diferente de π sobre 2 mais kπ. Deixa eu colocar isso aqui, senão não vou dormir tranquilo. Tá? Mais
colocar até em vermelho porque é importante. Capi mais capi. Por que esse capi? Né? Eu estou falando que ela não está definida em π sobre 2, tá? Mais kπ. Ou seja, anda π para cá, π para frente, ó, daqui até aqui é π. Né? Eu andei π também não está definida. De novo, não está definida. Tá? 3π sobre 2, né? O 3π sobre 2 está aqui, ó. Anda o π para frente, não está definida. E anda π para trás, também não está definida. Tá? Então, esse k pertence aos inteiros. Tá? Ela não está definida nesse monte de buracos aqui. Tudo bem? É importante notar também que tem muita coisa para falar para vocês, né? Estou tentando resumir aqui. Essas duas medidas elas são iguais. Essa aqui, ó. Por quê? π sobre 2 mais π já dá o 3π sobre 2. Então, basta colocar isso, ó. Porque isso daqui está errado? Não, não está errado, mas é redundante, tá? Então, isso daqui já define a função. Tá ok? Então, na hora de colocar o teu resumo, basta colocar essa parte para mim, ó. Tá? Porque isso aqui já está incluído. Maravilha! Falamos sobre a função tangente. Temos outras funções também, não só a função seno, cosseno, tangente, eu tenho também a função secante e cossecante. Então, elas são definidas da seguinte maneira. Secante de x é igual a 1 sobre cosseno de x. Cossecante de x é igual a 1 sobre seno de x. Tá? Pô, professor, mas é aquele papo de que eu não posso dividir por zero. Deixa eu voltar para cá, estou mais feliz nesse cantinho. E aquele papo de que eu não posso dividir por zero. Você tem razão, tá? Eu não posso dividir por zero. Então, para definir o domínio da função secante, né, é qualquer número, tal que para todo x com x diferente de quando que o cosseno é zero. Vamos voltar lá para o gráfico da cosseno. Tá aqui, ó. Cosseno. Quando que o cosseno é zero? Ele é zero em π sobre 2, depois 3π sobre 2. Né? Ou seja, peguei o primeiro zero, que é o π sobre 2, de π em π, ele vai dando zero. Então, aqui, ó. π sobre 2 não pode ser π sobre 2, mais qualquer soma. Opa! De π mais kπ com k pertencente aos inteiros. Tá? Então, ele não pode ser π sobre 2, ele não pode ser π sobre 2 mais π, não pode ser π sobre 2 menos π, porque vai dar zero. Então, eu preciso retirar aonde que o cosseno dá zero. E seno, onde que dá zero? Então, vou fazer o domínio da cossecante. Para todo x com x diferente, onde que a seno dá zero? Ó, a seno, ela começa em zero, depois ela vai dar zero em π, 2π, 3π, 4π. Tá? Então, para todo x diferente de k vezes π, com k pertencente aos inteiros. Se k for 0, não pode. Se k for 1, não pode ser π. Se k for 2, não pode ser 2π. E assim por diante. Vamos dar uma olhada no gráfico da secante e da cossecante. Olha o gráfico da secante. Olha o gráfico da secante, que interessante. Olha só. Né? A secante, só para vocês lembrarem aqui, secante é igual a... Secante igual a 1 sobre cosseno.
cosseno de x. Então, esses pontos que ela trinca, tá, são todos os pontos, ó, ele não tem imagem, é sempre onde cosseno dá zero. Aqui, ó, depois aqui, ou seja, aqui é o π sobre 2, depois aqui 3π sobre 2, e assim por diante. Tá? Esse ponto ela não tem imagem. Tá? Então, esses pontos eles são retirados do domínio, porque dá problema na função. Olha quanta coisa está aparecendo interessante para a gente aqui. Interessante, pessoal. Eu vou falar sobre isso depois, muitas e muitas vezes depois, para P3, P4. Sempre, quase sempre, não vou falar sempre, mas divisões por zero fazem esse efeito de trincamento, ó, parte para cima, parte para baixo. Isso vai ser muito importante. A gente já fala sobre isso logo logo. Tá? Então, olha a função secante. Agora, função cossecante. Tá aqui, ó. Então, como é que era cossecante mesmo? Cossecante é 1 sobre seno. 1 sobre seno de x. Tá? Então, esses pontos que estão fora do domínio são os pontos onde o seno dá zero. Aqui, ó, zero. Depois, olha o π. Em π o seno dá zero. Depois, ó, o 6,28, ó, 2π. Tá vendo? São pontos que estão fora do domínio, ó. Tá? Aqui, ó. Perfeito, perfeito. Agora, voltando lá para o círculo trigonométrico, né, que eu tinha desenhado, dado um ângulo qualquer, né, vou até manter o verde. Pega um ângulo qualquer, θ. O que acontece? A sombrinha aqui, eita, a sombrinha vai ser o cosseno de θ. Então, temos aqui, bate a sombrinha, ó, esse tamanho aqui é o cosseno do θ. Tá? Em azul, cosseno de θ. Agora, e a alturinha, a projeção nesse eixo aqui, ó. Eu falo para o aluno que está começando lá, oitava série, né, nono ano, eu falo, uso essa nomenclatura. Tá? Então, sombrinha e alturinha. Tá? Ou seja, cateto adjacente e cateto oposto. Então, aqui é o seno de θ. Tá? Agora, quanto que vale o raio mesmo? Esse raio vale 1. Tá? Então, essa hipotenusa, ela dá 1. Mas, o que a gente sabia pelo Teorema de Pitágoras? Pessoal, o Teorema de Pitágoras é antiguíssimo, antiguíssimo, tá? Muito antigo. O Pitágoras pensa em 2.300 anos atrás, tá? Então, pensa em 300 e pouco antes de Cristo, 300 a 400 antes de Cristo. Esse Teorema de Pitágoras, ele tem mais de 2.000 anos. Então, vamos relembrar, ó. Teorema de Pitágoras. Né? A ao quadrado mais b ao quadrado igual a hipotenusa ao quadrado. Dado um triângulo retângulo, né, de vértices A e B, não gostei desse vértice. Apagou tudo. O outro triângulo tinha ficado melhor. Tá? Ficou ruim não. Tá, então, dado um triângulo retângulo de hipotenusa H e lados A e B, catetos A e B, ali, vértices, né? É impressionante, é impressionante. Eu dei pausa porque o cachorro começou a latir. Eu apertei o pause e ele parou de latir. Voltei a gravar, ele tá latindo de novo. Impressionante. Espero que não dê pra escutar aí. Ele tá latindo baixo agora. Então vamos lá. Voltando ao raciocínio antes de ser interrompido por um cachorro.
Tá? Triângulo retângulo de cateto A e B, hipotenusa H, vale o teorema de Pitágoras. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado igual a H ao quadrado. Vamos usar o teorema de Pitágoras exatamente aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo retângulo, tá? Olha o triângulo retângulo aqui. Tá? Os catetos são seno e cosseno, e a hipotenusa é 1. Então, cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, igual a hipotenusa ao quadrado. Daí sai a relação fundamental da trigonometria. Seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ é sempre igual a 1. Tá? Isso aqui é chamado de relação fundamental da trigonometria. Pessoal, na matemática, a matemática é muito ampla. Toda vez que eu chamo alguma coisa de fundamental é porque é fundamental mesmo, não vai sumir aqui. Vai aparecer em outros momentos também. Então, isso é muito, 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 muito importante. Relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de θ mais cosseno ao quadrado de θ igual a 1, sempre independente do θ. Certo? Vamos prosseguir. Agora, eu tenho outras relações também, né? Olha só. Primeiro, vou colocar aqui relações de mais relações. Tá? Elas já não são fundamentais. Elas são importantes, é fundamental saber, mas eu não chamo elas de relações fundamentais. Demais relações. Então, na trigonometria, a gente tem um monte de relações. Eu vou mostrar algumas para vocês. Então, uma que é muito importante, é muito comum aparecer essa relação, diz que secante ao quadrado de θ, colocar assim, tangente ao quadrado de θ, colocar de x, tá? Tangente ao quadrado de x mais 1 é igual a secante ao quadrado de x. Bom, mas como que demonstra isso? Já falo já. Outra importante também, cotangente, eu já explico o que é cotangente. 1 mais cotangente ao quadrado de x é igual a cossecante ao quadrado de x. Como é que deduz isso daqui? Então, de fato, pela relação fundamental, o que diz a relação fundamental? Relação fundamental diz que seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1. Isso é a relação fundamental. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir todos os lados por cosseno ao quadrado. Divide tudo por cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x, cosseno ao quadrado de x. O que aconteceu? Ficou seno de x sobre cosseno de x ao quadrado, mais 1, cortou aqui, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Mas acontece que seno ao quadrado, seno sobre cosseno, isso é exatamente igual a tangente.
tá? Se você estudar toda aquela geometria na reta do lado, acaba aparecendo que seno de x sobre cosseno de x é tangente de x. Então, tangente de x ao quadrado mais 1 é igual a... Quem que é 1 sobre cosseno? 1 sobre cosseno é secante. Então, 1 sobre cosseno ao quadrado é secante ao quadrado. Tá? Agora, essa outra. Vou colocar de preto aqui. Essa outra, como é que faz para demonstrar? De fato, também pela relação fundamental da mental, né? Seno quadrado mais cosseno ao quadrado de x igual a 1. O que eu faço? Eu divido tudo por cosseno ao quadrado. Tudo por seno ao quadrado. Então, ó, divide por... Vou fazer em outra cor. Divide tudo por seno ao quadrado. Então, seno ao quadrado de x divide por seno ao quadrado de x divide por seno ao quadrado de x. O que acontece? Enquanto tangente, vou deixar aqui do lado anotado, vou colocar como uma observação. Enquanto tangente de x é igual a seno de x sobre cosseno de x, isso dá para você perceber direto daquelas relações que a gente sabe lá do colégio, né? Que tangente é cateto oposto sobre adjacente, só que o oposto é o seno, o adjacente é o cosseno. Tá? Se você aplicar essas relações lá no círculo trigonométrico, você cai na tangente. Tá? Então, tangente é seno sobre cosseno e cotangente de x é a mesma coisa que 1 sobre tangente de x, que é a mesma coisa que cosseno de x sobre seno de x. Deixa eu tirar minha cabeça daqui para vocês enxergarem. Aqui, ó. Tá? Cosseno de x sobre seno de x. Tá? Então, isso é a cotangente. Então, voltando para cá, dividindo os dois lados por seno, aqui fica 1, corta aqui, fica 1, mais, ficou cosseno sobre seno ao quadrado, isso dá cotangente de x ao quadrado. 1 sobre seno é cossecante. 1 sobre seno ao quadrado, cossecante ao quadrado de x. Tá? Então, existem diversas relações trigonométricas. Todas as relações trigonométricas, elas saem de algum lugar, tá? Principalmente da relação fundamental. Então, muitas relações saem da relação fundamental. Ela serve para deduzir muita coisa. Tá bom? Funções pares e funções ímpares. Já acabamos. Já estamos acabando. Já. Mais ou menos. Funções pares e funções ímpares. O que é uma função par? Então, definição. Dizemos que uma função é par. Dizemos que uma função f é par quando ela possui a seguinte geometria. Deixa eu abaixar a minha cabeça. Aqui. Ela é par quando f de x é igual a f de menos x. Ou seja, ela tem uma geometria desse tipo aqui, ó. Ela é igual dos dois lados, ela tem esse tipo de reflexão aqui. Tá?
o desenho que aparece desse lado é o mesmo desenho que aparece desse lado invertido, tá? E dizemos que uma função ela é ímpar dizemos que f é função ímpar quando a f tem esse tipo de geometria. F de x é igual a menos f de menos x. Ela reflete e desce. Reflete para o lado, reflete para baixo. Ou seja, deixa eu tentar esboçar o tipo de geometria que ela tem aqui, ó. Então, uma função ímpar é uma função que tem esse tipo de geometria. Aqui, ó. O eixo da função. Tá? O desenho que aparece desse lado é o desenho que aparece aqui embaixo. Só que invertido, tá? Então, ela reflete para o lado, reflete para baixo. Refletiu para cá, depois refletiu para cá. Isso é função ímpar. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos de função ímpar. Exemplo de função ímpar. Ó, módulo de x. Aqui, ó. Módulo de x é função ímpar. Função par, desculpa, né? Ver exemplos de diversos tipos de função par ímpar, tá? Então, ela tem essa geometria de refletir aqui pro lado, ó. Tá? Então, módulo de x é par. Tá? Essa outra função aqui, x quadrado. X quadrado é par. Função par, tá? Para polinômios tem tudo a ver com a potência, ó. Se a potência é par, ela vai ser uma função par. Se a potência for ímpar, se for uma x cubo, ela vai ser uma função ímpar. Tá? Então, muito provavelmente, a nomenclatura de função par e função ímpar, ela vem dos polinômios. Ela faz todo sentido para polinômios. Olha essa outra função aqui do lado. Essa função 1 sobre x, importantíssima essa função. De novo, ó, dividiu por zero, ela trincou. Tá? 1 sobre x, ó, refletiu para um lado e refletiu para baixo. Tá? Então, 1 sobre x é função ímpar. E essa daqui, ó, especial pra caramba também, 1 sobre x quadrado. Tá? Ela é tipo a 1 sobre x, só que ela nunca dá negativo. Tá? Então, ela tem essa geometria aqui, ó. Tá? Então, ela é par. É função par. Nossa, eu dei um grito aqui, a função par, né? Você escutou isso com fone de ouvido, provavelmente machuquei a tua orelha. Tá bom? Então, isso são funções pares e funções ímpares. Agora, vamos olhar de novo para o gráfico da seno e da cosseno. O que vai acontecer? Vou voltar lá para seno e cosseno. Aqui. Olha só a função seno. Ela é uma função ímpar. Olha o tipo de geometria que ela tem. Função ímpar. Olha cosseno. Né? Ela espelha assim, ó. Tá? Função que espelha assim é função par. Tá? Então, vou deixar anotado para vocês. Assim. Dois pontos. Seno de x é função ímpar. E cosseno de x é função par. Tá? Sabendo disso, sabendo dessa simetria que as funções têm, o que eu posso concluir? Eu concluo que seno de x é igual a menos seno
de menos x. Que é a mesma coisa que dizer que... Opa, tem um menos aqui, ó. Que é a mesma coisa que dizer que... Vou multiplicar por menos 1 dos dois lados. Menos seno de x é igual a seno de menos x. Eu costumo brincar o seguinte, que no seno o sinal pula para fora. Tá? Então, seno de menos 30 é a mesma coisa que seno de menos seno de 30. Para a função cosseno, pela geometria da função cosseno, cosseno de x é a mesma coisa que cosseno de menos x. Tá? Em vez de calcular o cosseno do negativo, quanto que é cosseno de menos 30? Nossa, deu puta de um nó na cabeça, cosseno de menos π sobre 6. Não, esquece o menos, tá? Cosseno é função par, esquece o menos. Tá bom? Então você pode simplesmente aniquilar o menos de dentro da função cosseno e dar o mesmo valor por causa da geometria da função cosseno. Tá? Então saber essas funções são extremamente importantes. Agora, o que são esses arcos notáveis, né? Nós já vimos lá o π sobre 2, o 3π sobre 2. Agora, para seno e cosseno, tem alguns ângulos que são importantíssimos a gente saber. Tá? Eles são fáceis de calcular e são extremamente úteis. Tá? Então, quem que são esses arcos notáveis? Eu chamo de arco notável os ângulos. Vou colocar aqui, ó, seno, cosseno, e não vou colocar tangente, não. Tá bom, vou colocar tangente, vai, só para eu dormir tranquilo. Mas tem um motivo para eu colocar tangente de outra cor. Tangente. Então, eu tenho... Quem são esses arcos notáveis? π sobre 6. Quem que é o π sobre 6? É o 30 graus, né? Quem que é o π sobre 4? 45 graus. E o π sobre 3? Pensa que o π é 180. Aqui é 60 graus. Tá? Então, quem que seria o seno de π sobre 6? Seno de 30 graus. Vou colocar aqui para vocês em graus, tá? Não é legal fazer isso. Mas só para vocês terem a correspondência, nesse começo de matéria vocês ainda ficam muito incomodados com o radiano. Tá? Mas seno de π sobre 6 vai ser meio. O senhor precisa decorar essa tabelinha? Precisa. Precisa sim. Tá? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Seno de π sobre 3, raiz de 3 sobre 2. E o cosseno? Pessoal, o cosseno, por que o nome cosseno? Cosseno é a mesma coisa que seno do complementar. Tá? Então, o cosseno inverte, vai ficar a mesma coisa aqui, ó. 3, né? Raiz de 2 sobre 2, meio. Ele inverte. Tá? Pô, professor, precisa decorar? Tem um jeito fácil de decorar essa tabela. Para montar a tabela, eu vou apagar tudo, tá? Você precisa decorar essa tabela, mas eu vou mostrar para você como é que você memoriza facilmente essa tabela. Vou apagar tudo, ó. Fazer a mesma coisa, tá? Então você vai fazer assim, ó. Como é que você monta a tabela? Coloca 1, 2, 3. 3, 2, 1. Tira a raiz de todo mundo. Só que a raiz de 1 é 1. E divide todo mundo por 2. Acabou. Pronto. Tá? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Raiz de todo mundo. Divide tudo por 2. Só isso. Agora, tem gente que decora a tangente. Por que não precisa decorar tangente? Tangente, a gente tinha visto que tangente é a mesma coisa que seno de x sobre cosseno de x. Que é a mesma coisa que seno de x vezes 1 sobre cosseno de x. Tá?
Lembra que dividir é multiplicar pelo inverso? Então, quanto que dá a tangente de π sobre 6? Pega 1 sobre 2, vezes o inverso do cosseno. Ó, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 2. Tá? Corta 2 com 2, isso daqui dá 1 sobre raiz de 3. Agora, raiz de 2 sobre 2, vezes 2 sobre raiz de 2. Cortou todo mundo, dá 1. Raiz de 3 sobre 2, multiplica pelo inverso, 2 sobre 1. Pronto, deu raiz de 3. Tá? Então, valores da tangente. 1 sobre raiz de 3. 1 sobre raiz de 3. Né? Aqui, 1 e raiz de 3. Tá bom? Professor, eu estou muito incomodado com 1 sobre raiz de 3, porque minha professora falou que não pode ter raiz no denominador. Pode sim, não tem problema nenhum ter raiz no denominador. O que ela pedia é para você racionalizar, é transformar o denominador em número racional, para você conseguir comparar melhor os números, né? Então isso tem sentido, mas não é um crime matemático, tá? Agora você que ficou, né? Putz, né? Vamos racionalizar. Isso é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 3. Multipliquei por raiz de 3 embaixo, multipliquei por raiz de 3 em cima. Tá? Então, valores que vocês estão acostumados aí do colégio com a tangente. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Tá? Mas se trabalhar com 1 sobre raiz de 3, ninguém vai matar vocês. Certo? Soma de arcos. Finalizando já já. A gente faz soma de arcos, equações trigonométricas, e aí a gente encerra. Tá? Então, às vezes é útil trabalhar com essa fórmula, né? Eu quero somar dois arcos. Então, vocês conhecem vocês trazem essas fórmulas cantadas aí do colégio, né? Então, seno. Será que tem alguma fórmula para seno de A mais B? Em termos de seno de A e seno de B? Então, seno de A mais B é igual a seno de A vezes cosseno de B mais seno de B cosseno de A. Tá? Essa é a formulinha para somar seno. Ah, professor, e se fosse menos? Não tem problema, o seno é bonzinho, ele mantém o que você escolhe. Ó. Se aqui fosse A menos B, troca aqui, ó, A menos B. Tá? A menos B, o menos aqui, troco mais pelo menos. E como é que seria a fórmula do cosseno? Cosseno de A mais B, pensa que cosseno é malvado. Tá? O cosseno é malvado, ele não se mistura e ainda por cima inverte seu sinal. Pô, professor, a gente já está na faculdade, precisa dessas técnicas mnemônicas para lembrar essas coisas, né? Vocês viram que em sala de aula a gente estava deduzindo até Bhaskara, a gente chegou a deduzir. Partimos do nada, de absolutamente nada e deduzimos o Bhaskara. Pô, e agora você está mandando a gente memorizar essas coisas? Pois é, essas fórmulas de soma de arco, elas são muito enrascadas para demonstrar isso. Tá? Então, exige muito para você conseguir demonstrar. Então não vale a pena. Tá? E atrapalhar um pouquinho o curso de vocês. Então, pro nosso propósito, vamos memorizar mesmo. Tá? Cosseno malvadão não se mistura. Cosseno de A vezes cosseno de B. Além disso, ele inverte o sinal que você escolheu. Se aqui era mais, ele virou menos. Seno de A, seno de B. Tá? Então, não se mistura e ainda por cima inverte o que você escolheu. Se fosse menos, aqui seria mais. Lembraram dessas fórmulas do colégio?
elas podem ser úteis, né? E se fosse seno de A mais A? Não vou colocar seno de A mais A, não. Vou colocar seno de X mais X. Olha só, seno de 2x é a mesma coisa que seno de x mais x, que é a mesma coisa, ó. Troca A por x e B por x. Aqui, ó. Tudo que A vira x, tudo que B vira x. Então, como é que vai ficar na fórmula? Fica seno de x cosseno de x mais seno de x cosseno de x. Isso é a mesma coisa que, ó, seno de x cosseno de x mais seno de x cosseno de x. Dá 2 seno de x cosseno de x. Lembrem-se dessa fórmula, muitas integrais acabam caindo aqui. Tá? Não tem jeito, não tem escapatória. Vai ter que usar isso em cálculo 2. Tá? Então lembrem-se disso. Depois, cosseno de 2x. Cosseno de 2x é igual a cosseno de x mais x. Vou colocar um parênteses aqui. Tá? Tudo que A, olha para a fórmula da cosseno. Tudo que A vira x, tudo que é B vira x. Então, a gente acaba caindo em cosseno de x vezes cosseno de x menos seno de x, seno de x, que dá igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. São duas fórmulas importantíssimas também. Tá? Então, são as principais fórmulas de soma de arco. Tem também fórmulas de soma de arco envolvendo tangente. Tá? Agora, para construir a fórmula envolvendo tangente, o que é tangente? Tangente é seno sobre cosseno. Então, tangente de A mais B é seno de A mais B sobre cosseno de A mais B. Usa essas duas formulinhas aqui, ó, um sobre o outro. E aí a gente deduz as da tangente. Tá? Por fim, já estou matando vocês aí com 1h20 de aula. Né? Não achem que videoaula é a mesma coisa que aula, porque aula, 1h40 de aula passa num instante. Quer dizer, passa num instante para mim, né? Para vocês, às vezes passa um pouco mais devagar. Né? Agora, videoaula é um pouco mais pesado, tá? Então, entendam que essa 1h20 de aula tem um belo de um peso aí de umas duas aulas. Estamos passando muita coisa. O que acontece se eu quiser igualar senos? Tá? Olha para essas funções aqui, ó. Se eu fizer uma equação com seno e cosseno. Então, resolva esse tipo de equação. Seno de alfa igual a seno de beta. Pergunta. Professor, olha só, simplesmente corta, né? Ó, vem aqui e corta. Né? Alfa igual a beta. Não é bem assim. Tá? Alfa igual a beta é uma solução, claro. Se pegar seno de 30 e seno de 30, os dois serão iguais. Mas não pode cortar. Tá? A solução é um pouco mais complexa do que isso. Então, como é que faz para resolver? Vamos pensar lá no círculo trigonométrico. De novo aqui, ó. Cantinho. O círculo aqui. Muito esforço para desenhar esse círculo. Tá? Aqui, cosseno, aqui, seno. Olha lá, o cachorro já vai começar a latir de novo já. Tá? Vamos pegar esse seno aqui. Pega esse θ. θ1. O que acontece? O seno ela é exatamente essa altura. Deixa eu ver se eu consigo marcar de... Ó, o seno é exatamente essa altura. Ficou legal até. Tá, isso é seno. Tá? Essa alturinha amarela aqui. Agora, e se eu pegar esse outro ângulo aqui, ó, completamente diferente do θ1? Pega esse ângulo bem maior, ó, θ2. Daqui até aqui, ó. θ2. Ele tem o mesmo seno. Tá? A alturinha é a mesma. Bate no mesmo lugar. Tá? Agora, o que aconteceu? Qual que é a relação
entre o θ1 e o θ2, eu tenho duas opções. Primeiro, vou aqui, ó. Tá, olha só. Primeiro lugar, as equações elas podem ser iguais. Aqui, elas podem ser iguais para essa situação. Vamos supor que o alfa é igual a beta, que era a tua ideia inicial lá de cortar, né? Corta aqui o seno, corta com o cosseno, corta aqui, tá? Claro, se alfa for 30 graus e beta for 30 graus, óbvio que vai dar igual. Só que o que pode acontecer? O alfa ele pode ser igual ao beta, só que o beta ele pode ser o alfa mais 360. Vamos supor que o beta ele seja 30 graus mais 360. Ó. Se ele for 390 graus, ele dá uma volta e anda mais 30 graus. Entendeu? Então, como é que era uma volta inteira? Uma volta inteira era 2π. Tá? Então, o alfa ele pode ser igual ao beta mais 2π. Professor, mas e se der duas voltas? Puxa, é verdade, né? Deu duas voltas, andou 720 graus, 4π. E se ele der uma volta no sentido contrário, menos 2π? Então, na verdade, não é só alfa igual a beta mais 2π. É 2π vezes qualquer coisa. K vezes π. Com K, um número inteiro. Ó, se K for 0, alfa igual a beta. Se K for 1, alfa igual a beta mais 2π, ou seja, beta mais uma volta. Se K for 2, então alfa igual a beta mais 4π, ou seja, beta mais duas voltas. Tá? Então, para todos os valores inteiros, isso aqui satisfaz a solução. Agora, tem esse caso daqui, ó, θ1 e θ2. O que acontece? Se eu olhar para esse lado aqui, ó, esse verdinho é igual aqui, ó, é igual ao θ1. Tá? Então, isso aqui também é igual ao θ1. Tá? Não orientado, claro. Só pensando no ângulo. Tá? Isso aqui, θ1. Ou seja, o alfa tem outra solução. Tá? Alfa pode ser igual a anda 180 graus. Né? O θ2, como é que eu chego no θ2? Anda 180 graus e volta a θ1. Tá? Então, o alfa pode ser igual a π menos o outro ângulo, mais 2k π com k pertencente aos inteiros. Tá? Então, a solução de funções, de equações do tipo seno, seno de x igual a seno de y, seno de alfa igual a seno de beta, tem duas soluções. Tá? Na verdade, tem infinitas soluções. Eles têm duas classes de soluções. Né? Tem essa primeira classe de solução, tá? E essa outra classe de solução. Agora, e para cosseno? Cosseno vai ser o mesmo raciocínio. Cosseno de alfa igual a cosseno de beta implica em duas soluções. Primeiro, a solução trivial, né? Alfa igual a beta mais 2k π, com k inteiro. Tá? Ou seja, é o mesmo ângulo, mais uma volta, ou mais duas voltas, ou uma volta no sentido contrário. E agora tem a outra solução. Vamos fazer um círculo trigonométrico aqui. Vou me arrastar para cá, troca de lado. Aqui, ó. Vamos pensar no cosseno. Devia ter desenhado a circunferência antes. Fica a dica, tá? Em geral, sempre é melhor desenhar a circunferência antes e depois colocar os eixos. Fazer o contrário do que eu fiz. Olha só, pega um ângulo aqui, ó. Marca de preto aqui. Tá? Ângulo θ1.
ele tem esse cosseno. Ó, o cosseno marcado em amarelo. Aqui, ó. Nossa, ficou muito grande. Tá? Então, ele tem esse cosseno. Conforme o θ vai rodando, quando que vai ficar igual de novo? Tá? Aqui, ó, o ângulo ficou negativo. Ele vai ficar igual de novo só quando ele der uma volta e chegar aqui, nesse canto. Então, o θ2, ele tem que ser grandão, ó. Volta. Ó, estão escutando? Os cachorros? Ó. Ó que gostoso. Bem no final da aula. É. Pronto? Ficaram quietos? Ok, maravilha. Tá. Então, o θ1 está aqui. Quando que o outro ângulo vai ser igual? Quando o θ2 for a mesma coisa que o θ1, só que para baixo. Tá? θ1 tem ele é igual ao θ2, só que no outro sentido. Então, a outra solução é alfa igual a menos beta mais 2k π, com k pertencente aos inteiros. Tá bom? Então aqui, ó temos 1h30 de aula, hein? Bastante coisa sobre funções trigonométricas, tem bastante coisa para vocês resumirem. Tá? Fizemos poucos exemplos porque, primeiro, quero que vocês saibam essas funções trigonométricas, elas vão ser importantes mais para frente, tá? Não imediatamente importante. Para nós vai ser mais importante trabalhar com estrutura de função 1 sobre x, 1 sobre x quadrado, né? Trabalhar com gráfico de funções e funções exponenciais, isso vai ser bastante importante para a gente. Tá? Agora, para vocês, isso vai ser mais importante para depois, tá? Então, neste momento, vamos ficar só com a teoria das equações trigonométricas e eu peço exercício mais para frente. Eu já... Deixa eu conversar com você. Ó, prepare-se, ó, cabeção, ó lá, ó lá. Cabeção. Estou na sua tela inteira, estou ocupando a sua tela inteira. Então, vamos conversar sobre a parte teórica das funções trigonométricas e eu já deixei vocês com bastante tarefa, né? Com a lista tarefa 1, tarefa 2, tarefa 3, ainda resumo dessa aula. A tarefa 4 ela é bem extensa também, então já massacrei bastante vocês. Deixa a parte de exercícios de trigonometria um pouquinho mais para frente, tá bom? Pessoal, façam um resumo, me entreguem o resumo, vamos tirar um notão nessa P2, tá? De novo, tô com bastante saudade de vocês, quero ver vocês logo logo. Espero que vocês e a família de vocês estejam bem, espero que vocês passem muito bem por todo esse conflito que nós estamos vivendo, né? Por esta literalmente pandemia, tá bom? Então, forte abraço para vocês, até a próxima. Parou e tchau.